estar aqui junto contigo. Bom recebê-lo. Deputado que fez mais uma incursão internacional no seu mandato, esteve recentemente na China. E aí, deputado, o que viu na China? O que podemos aplicar aqui? Muita coisa grande. É. Nós estivemos numa missão juntamente com outros colegas deputados, o deputado Mauro de Nadal, Fernando Krellin e o Fabiano da Luz, a convite também de uma empresa chinesa, GMEV, uma empresa que fabrica carros elétricos, que estiveram num recente momento aqui na Assembleia Legislativa fazendo um convite, à época, ao presidente Mauro de Nadal, para visitar por interesse desta empresa de fazer uma planta em Santa Catarina para que possa atender toda a América Latina. Aproveitamos essa oportunidade para conhecer a indústria, conhecer também os representantes dessa empresa. Além disso, estivemos visitando outras empresas de equipamentos pesados, fábrica de equipamentos pesados, de escavadeira hidráulica, retroescavadeiras, e também uma empresa que fabrica freezer horizontal e vertical, principalmente para o setor de sorvetes. Todos demonstraram interesse. Na oportunidade também esteve por lá o governador Jorginho Melo, junto com a sua comitiva, e foi muito importante essa relação bilateral entre o governo de Santa Catarina e também representantes das empresas chinesas. Eu sou membro da comissão que trata da Frente Parlamentar Santa Catarina-China, como coordenador dessa frente, e para mim foi um aprendizado, uma evolução significativa por ver o desenvolvimento daquele país. Estivemos em várias cidades, mas também assim o foco, né, da industrialização, do crescimento econômico, da valorização também dos trabalhadores. Quem pensa que na China é uma escravidão, não é bem assim. Pois é, aquela história que se tinha há algumas décadas, né, de que é uma mão de obra quase escrava, muito barata e tal, não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim. A China tem um governo comunista, mas é um país totalmente capitalista. Lá o chinês quer fazer negócio que tenha, evidentemente, bons resultados. Então, quem fala da China é porque não conhece. Então, a gente vem com outra visão, com outro conceito, e sem dúvida nenhuma é um grande parceiro comercial, não somente do Brasil, como de Santa Catarina. Santa Catarina é o maior exportador também de proteína animal para a China, assim como a China é o maior, Santa Catarina é o maior importador de produtos chineses. E nós estivemos também na embaixada tratando sobre a questão da regionalização, da questão da liberação da febre aftosa. Como teve aquele caso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina foi afetado com isso. E nós discutimos isso com a embaixada para abrir essas tratativas junto ao governo chinês, especificamente na área afim, para que pudesse fazer a regionalização sobre essa questão tão importante para o nosso estado de Santa Catarina. Ou seja, que não afete. Se houver um problema no Rio Grande do Sul, Santa Catarina não seja afetada porque não há nenhum problema em Santa Catarina. Isso ficou acertado de, por exemplo, o foco no Rio Grande do Sul, no Paraná ou em São Paulo, enfim, não bloquear as nossas exportações? Ficou bem encaminhado junto à embaixada. A embaixada já estava com tratativas nesse sentido. Existe um precedente do governo francês com relação à China sobre esse mesmo assunto. Então a gente poderá, eu falo a gente enquanto brasileiro, enquanto catarinense, mas a embaixada está tratando desse assunto para viabilizar esse protocolo o mais rápido possível. Importante. Deputado, nós estamos agora no meio de uma crise diplomática, econômica, política e tudo mais entre Brasil e Estados Unidos. E há poucas semanas isso envolveu Estados Unidos e China, né? Era assunto lá na China ainda essa relação com os Estados Unidos, as taxações que eles sofreram, até para a gente imaginar que tipo de impacto. Claro que a China é muito mais preparada que o Brasil para isso, né? Sua avaliação desse cenário atual para nós e também o link lá com a China. A China é o segundo maior país, né, no PIB internacional, a segunda maior potência do mundo. A concorrência entre Estados Unidos e China é algo que surpreende todo o nosso universo, podemos dizer assim. E, evidentemente, a China deu a sua resposta imediata, claro, dentro do seu poderio também econômico. Agora, essa questão nacional aqui que estamos vivendo recentemente, a partir do anúncio do presidente dos Estados Unidos com relação à tarifa de 50% dos produtos
brasileiros e também catarinenses, evidentemente. Isso choca porque qualquer pessoa, mesmo que não seja do meio político, entende que esse é um processo, é uma crise política, não é uma crise institucional bilateral de países emergentes também como é o Brasil. Então eu fico pensando assim, como é que pode uma pessoa, uma família influenciar tanto no sentido negativo desse processo, porque lamentavelmente a gente pensa que as pessoas que são pessoas públicas pensam no bem-estar da nossa população, seja ela da população brasileira ou nós enquanto deputados estaduais pensando aqui na questão dos nossos catarinenses, fazer algo que afete diretamente a indústria, consequentemente a economia e mais adiante os trabalhadores. Então, é lamentável. Eu fico muito triste com esse tipo de comportamento, até porque o que a gente tem que pensar é sempre fazer algo que engrandeça o nosso país, que fortaleça as relações bilaterais, comerciais e industriais entre países emergentes, entre a primeira economia do mundo, que é os Estados Unidos, a China, que é a segunda, aí vem a Alemanha e outros países também. Então a gente tem que aprimorar isso. O que nós estávamos fazendo na China é isso, aprimorando as relações e buscando investimentos para o nosso Estado para que gere emprego, renda e também a economia catarinense se fortaleça cada vez mais. Deputado, outro dia, estou conversando aqui com o deputado Rodrigo Minotto, outro dia, logo após o retorno dos senhores, eu conversei com o seu colega deputado Fabiano da Luz e ele, sobre universidade gratuita, falava aqui que estava começando uma coleta de assinaturas de deputados para tentar instituir uma CPI relativa à universidade gratuita. O senhor apoia a ideia, acha que é o caminho ou não, deputado? Ô, Denis, eu participei ativamente dessa questão da universidade gratuita, até porque no mandato passado nós trabalhamos muito fortemente na questão das bolsas do artigo 170, que é do programa Unedu. Eu fui o coordenador da frente parlamentar na Assembleia, que fez essas tratativas com as universidades e também com o governo passado, o governador Moisés. Nós tivemos um salto significativo de investimentos nesse programa do Unedu, que atendeu muitas e muitas famílias no passado. Surgiu, então, universidade gratuita com uma nova formulação. O que a gente se preocupa é que toda a responsabilidade, a princípio, que está se colocando é do aluno. Eu vejo que não é desta forma. Também existe uma corresponsabilidade do aluno quando presta uma informação que ela não é verídica, uma informação que não condiz com a verdade dos fatos. Até porque o próprio Tribunal de Contas do Estado identificou, né, várias irregularidades de foram mais de 18 mil ocorrências que foram detectadas e que isso existe uma responsabilidade. Responsabilidade de quem apertou o botão, quem liberou, quem pagou. Quem pagou para esse aluno. Por isso que a gente entende que nesse momento, diante desse cenário que vem acontecendo, há uma falha muito grave por parte do governo e das universidades sobre o controle dessas informações e da concessão desses benefícios. Quando foi lançado o programa Universidade Gratuita, todos pensavam que a universidade seria gratuita a todos os alunos que se matriculassem nas universidades do nosso estado de Santa Catarina, sejam elas particulares ou do sistema CAF. O que não é verdade, isso a gente sabe que não é verdade. Então foi vendida uma imagem de que tudo seria, o governo bancaria essas bolsas de estudo. Entretanto, o que a gente viu, e agora recentemente, quando o aluno tinha que fazer a matrícula, para esperar a definição sobre se teria ou não a bolsa, seja ela parcial ou integral, e aí veio as definições de que alunos que tinham a matrícula feita, que não pagaram a primeira, segunda, terceira parcela, quando foi identificado, veio o resultado que ele não teria nenhum benefício, caiu, todo mundo ficou apavorado, todo mundo que eu falo, o meio acadêmico dos alunos, pais que têm essa preocupação de poder pagar as mensalidades, ficaram todos eles preocupados porque não houve a concessão desses benefícios a essas pessoas que também, em tese, teriam esse direito. Por isso que a gente tem que reformular esse programa. O programa é excelente, sem dúvida nenhuma. O programa visa atender as pessoas que realmente precisam. Tem sido muito impactante, porque investir em educação, e eu que sempre atuei nessa área, entendo da importância que é, a necessidade que é.
Eu fiz 2 faculdades e tive muita dificuldade de cumprir com as obrigações das mensalidades. E não tinha essa oportunidade no passado, hoje tem. Então a gente tem que melhorar, aprimorar e colocar o recurso como a bolsa. A bolsa é para o aluno, não é para a universidade. Então, se o aluno tem a intenção de escolher uma universidade A, B ou C para fazer o seu curso, que esse recurso seja diretamente a ele, quem preste conta é ele, porque a responsabilidade é dele. Então, é essa questão que a gente tem que discutir daqui por diante. Isso. Mas então o CPI não é o caso? Eu acho que nesse momento não é. Claro que se houver outros fatos relevantes e graves, e eu solicitei informações acerca desses assuntos, porque existem várias determinações na lei que têm que ser cumpridas tanto pela parte que recebe e tanto pela parte que também as universidades têm que prestar as devidas informações, esclarecimentos e também participação nisso. Então, eu acredito que, diante desse cenário e das informações que nós requeremos junto à Secretaria de Estado da Educação, que deverá ser devolvida essas informações até o final desse mês, a gente avaliar com a nossa equipe o que podemos fazer daqui por diante. Bom, deputado, primeiro já tem elogios de ouvintes aqui às suas posições sobre a China e também sobre a universidade gratuita. 2 ouvintes aqui fazendo registros positivos a respeito. Como é que está o PDT olhando para o ano que vem? Vai sair alguma federação aí? Não acredito que haja federação do PDT. Eu recentemente estive com o nosso presidente Carlos Lupes tratando sobre esse assunto, até pela condição que estou de presidente estadual do partido. Nós estamos crescendo de forma, não vou dizer significativa, mas de forma razoável no Estado, porque o nosso foco agora é a construção da nominata de candidatos a deputado estadual, que é o nosso principal ponto. O nosso objetivo é poder, eu falo brincando, mas é verdade, dobrar a nossa bancada na Assembleia, porque somente sou eu o único deputado, mas acredito e tenho convicção que nós vamos fazer 2 deputados, pelo fato de que, nas eleições passadas, nós não tivemos um número suficiente de candidatos que desse essa engordada na chapa. Hoje nós temos candidato em Itajaí, que nós não tínhamos na eleição passada, temos candidato em Florianópolis, que nós não tínhamos na eleição passada, estamos com um candidato bem significativo também no município de Joinville, que é a maior cidade do estado. Estamos buscando boas filiações no Planalto Norte, como Porto União. Buscamos uma parceria do ex-prefeito na região do Médio Vale, que não foi candidato na vez passada. Aqui em Criciúma nós temos a felicidade de contar também com a participação da Tati Rodrigues. Estou aqui fazendo esse anúncio, conversando com ela nessa semana, confirmou a disposição de ser candidata. Ela tem uma causa muito interessante, que é a causa animal. A estadual. A estadual, porque nós entendemos da importância que é a liderança da Tati nesse contexto. Não lhe traz nenhuma divisão de base? Não, de forma alguma, nós somamos juntos e esse é o nosso propósito, de construir juntos o fortalecimento do partido. Nós temos o doutor Daniel, que é médico perito do INSS, também que se colocou à disposição do município de Lauro Miller. Eu vejo assim que as pessoas estão com um foco bem direcionado em cima daquilo que pretende fazer dentro do processo eleitoral para o ano que vem. Então, a Tati não se elegeu vereadora por pouco, né? 131 votos. Então, assim, eu estou muito motivado nesse sentido, pela percepção de que a gente tem uma nominata bem fortalecida. Claro que são 45 nomes que podem ser preenchidos, né, em cada partido ou federação. Nós estamos aí com quase 30 nomes já identificados e dispostos a concorrer às eleições, e temos aí um ano e 3 meses ainda para construir a chapa completa de candidatos a deputado estadual. O Ciro Gomes está de saída mesmo, doutor? Olha, eu conversando com o nosso presidente, ele não vê essa percepção que às vezes a grande mídia ou alguns setores do meio político, eu digo assim, acaloram esse debate. O Ciro é uma pessoa que tem no PDT um trabalho significativo, uma pessoa que construiu o Plano Nacional de Desenvolvimento, que tem um conhecimento vasto sobre a economia. Eu queria ver o Ciro, imagina presidente da República num processo desse com Trump, tu imagina a faísca que ia sair, né? Então, assim, nós precisamos de pessoas que tenham autenticidade, austeridade, né? E conteúdo, formação, inteligência,
para administrar o nosso país. Então, eu não acredito na saída do Ciro, pelo contrário. Eu acho que o Ciro vem somando, se esforçando. Eu digo que o Ciro não candidato, ele tem mais percentual de votos do que anunciando que é candidato. Mas é o jeito dele, é o jeito dele. A gente tem uma excelente relação, eu já tive até a oportunidade de recebê-lo na minha casa. É uma pessoa que a gente tem uma certa intimidade, um bom relacionamento, e a gente está aí torcendo para que ele continue no PDT e faça um trabalho de fortalecimento do nosso partido, que a gente também está aí buscando. O PDT não vai ter candidato a presidente nesse cenário? Será, Rodrigo? Olha, tudo depende, né? Na política é uma coisa incrível, o que é hoje, amanhã não é, o que não é, amanhã já é. Então, é um processo de que a cada dia é um momento, a cada dia é um cenário. Então, a gente está trabalhando, eu particularmente no Estado, junto com os companheiros e companheiras do partido, no fortalecimento das nossas candidaturas que eu vejo assim com bons olhos, que está indo muito bem. Então, assim, nós não teremos, evidentemente, provavelmente candidato a governador, até porque não houve nenhum companheiro do partido que tivesse essa disposição nesse momento. Então, nosso foco é eleger deputado estadual, até porque agora aumentando de 40 para 44, o número do quociente eleitoral ele reduz um pouco, de forma em torno de 5 a 10%. Isso representa que a cada 90, 95 mil votos, o partido ou a federação que fizer a soma terá uma cadeira, e assim, consequentemente e sucessivamente. Então, nosso propósito, dentro das nossas estimativas, é que a gente possa somar números de votos suficientes para eleger 2 deputados estaduais. Tem um abraço de um Gaudério aqui para ti, deputado. O Luiz do Lanterna disse que o deputado Luiz Minotto nos ajudou muito na festa farroupilha do ano passado. E vamos fazer outra aí, né, Gaudério? Vamos fazer outra esse ano aí, marcando a cultura tradicionalista. Isso é muito importante. Muito bom. Prazer recebê-lo, deputado. Sucesso, bom trabalho. Eu que agradeço, Denis. Eu queria aproveitar essa oportunidade, a audiência que a Rádio Cidade tem, para convidar os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Hoje, às 14 horas, no município de Içara, ali no Poço 8, nós iremos fazer uma audiência pública, para a Assembleia Legislativa, através de um requerimento nosso, audiência pública para tratar sobre a classificação do fumo na propriedade rural. Então, todos os agricultores e agricultoras que trabalham com fumo, especialmente aqui no sul do estado, nós temos no estado de Santa Catarina 184 municípios aproximadamente que trabalham, cultivam o tabaco, o fumo. E aqui no sul, especialmente Içara e Orleans, são os municípios que mais produzem fumo da nossa região. Claro que todos os municípios do Vale do Araranguá e também aqui da região carbonífera, alguns municípios também produzem. E nós estamos discutindo essa questão da classificação do fumo na propriedade e não na fumageira, dando aí um equilíbrio de força ao agricultor para que não haja prejuízo. Então, nós queremos ouvir os agricultores, ouvir as agricultoras, os trabalhadores desse cultivo do fumo, para que na Assembleia Legislativa está em tramitação um projeto de lei desta natureza, de autoria do deputado Sargento Lima, e eu estou na condição de relator agora na Comissão de Constituição e Justiça e devo proferir o meu voto, meu relatório na próxima semana após a audiência pública do dia de hoje, para que a gente possa aprimorar, podemos dizer assim, esse projeto de lei, dando mais segurança comercial aí entre o agricultor e o comprador, entre o agricultor e a fumageira. Então eu convido a todos aqueles que tiverem a possibilidade, hoje a partir das 14 horas. É público, todos estão convidados e se sintam em casa à vontade. Muito bom, a Rádio Cidade em Dia estará com a sua reportagem acompanhando, é uma pauta importantíssima para a região. Recebe o abraço também do ex-prefeito Murialdo Gastaldon, que está na audiência. Um grande abraço para o Murialdo e conto com a presença dele hoje também lá foi prefeito, no Poço 8. Até foi uma sugestão do Murialdo, quando eu até consultei ele sobre essa possibilidade da gente fazer essa audiência, ele achou muito importante de nós fazermos no município de Içara, até porque Içara sempre teve na sua história esse trabalho, né, esse cultivo do fumo. Então, consultando, a gente pergunta para quem sabe. Então, eu perguntei para ele, faça aqui na Içara, que com certeza vai ser um excelente público e as pessoas vão ter essa aproximação com esse debate tão importante para a nossa região e para o nosso estado.
Feito o convite. Um abraço, deputado. Bom trabalho. Obrigado, Denis. Um abraço, um excelente dia a todos. Deputado Rodrigo Minotto, passando a limpo diversas pautas aqui da China,